Olá, eu sou Bianca Ferreira, e você está no canal Locra, um canal onde histórias sombrias, fantásticas e imersivas ganham voz. Hoje, eu te convido a entrar em um mundo onde o vento carrega o cheiro de sangue e magia, onde monstros espreitam nas sombras, e os homens, tomados pela ganância, se tornam ainda mais cruéis que as criaturas que temem. Nesse lugar, frio, belo e impiedoso, caminha um homem de olhos violetas e alma cansada. Um caçador, que não busca glória, mas equilíbrio entre o que vive e o que foi amaldiçoado. Séculos se passaram. Impérios ruíram. E ele ainda está aqui. Seu nome é Kael, o caçador imortal. Essa é a sua história. Uma história de destino, perda, e do preço de ser diferente. Prepare-se. A história começa agora. Uma boa história para você e um abraço. Capítulo 2. O homem que ninguém lembra. A neblina de Tóquio rastejava pelas ruas como um predador silencioso, abafando sons e envolvendo tudo em um mistério gélido. Beatrice seguia Kael com passos incertos, ainda tentando absorver o que havia acontecido minutos atrás. A lembrança do monstro, seus dentes impossivelmente grandes, olhos famintos, parecia tatuada em sua mente. O casaco grosso fazia pouco contra o frio que parecia brotar de dentro dela. Não era só o clima. Era o mundo novo e assustador que havia sido exposto. Kael caminhava à frente, a silhueta alta e elegante destacando-se na neblina. Ele tinha uma postura casual, quase preguiçosa, mas cada movimento parecia calculado. Beatrice não sabia o que era mais desconcertante, o fato de ele ser seu salvador ou o fato de ele parecer tão confortável com o perigo que a aterrorizava. É aqui. Kael parou de repente, e Beatrice quase esbarrou nele. Ela levantou o olhar. À primeira vista, era um restaurante como qualquer outro, pequeno e escondido entre prédios mais chamativos. Uma cortina Noren azul desbotada balançava na entrada, e o nome Yuki's Crossing mal era legível, os kanjis desgastados pelo tempo. Mas havia algo errado, ou certo. Uma vibração no ar, um pulsar sutil, como o ritmo de um coração invisível. Kael empurrou-a suavemente pelas costas. Vai ficar congelando aí fora ou entrar? Beatrice engoliu a resposta que veio à mente e seguiu. O interior era como outra dimensão. O calor a envolveu imediatamente, junto com o aroma de temperos e caldo quente. O salão era muito maior do que deveria ser, mais do que o prédio do lado de fora permitia. Mesas de madeira rústica se espalhavam por um espaço iluminado por uma luz dourada, aconchegante. Prateleiras repletas de cerâmicas coloridas pareciam contar histórias de um mundo perdido. Mas não era isso que prendia a atenção de Beatrice. Eram as criaturas. Um homem com orelhas de leão e uma juba dourada ria alto em uma mesa próxima. Uma mulher de asas transparentes como vidro inclinava-se sobre um prato de noodles. Até uma criatura azulada, translúcida e amorfa, comia com movimentos que pareciam ao mesmo tempo absurdos e naturais. Você vai chamar atenção se ficar olhando assim. A voz de Kael era baixa, mas carregada de diversão. Ela corou e desviou o olhar, seguindo-o até uma mesa no canto. O de sempre, Kael? Perguntou uma garçonete alta e elegante, que surgira como um sussurro. Seus olhos eram de um violeta hipnótico, e o sorriso, um pouco afiado demais, parecia um convite e um aviso. Algo para comer. E algo quente para ela. Ele indicou Beatrice com um leve movimento de cabeça. A garçonete estreitou os olhos, o sorriso se alargando. Humana? Interessante. Beatrice franziu o senho. O que ela quis dizer com isso? Sussurrou para Kael, enquanto a garçonete desaparecia na cozinha. Kael ignorou a pergunta, acomodando-se na cadeira. Sente-se. Beatrice obedeceu, relutante. A mesa ficava próxima de uma janela que deveria dar para a rua, mas tudo o que ela via era mais neblina. O que é esse lugar? Ela finalmente perguntou, cruzando os braços. Kael inclinou-se para trás, os olhos azul-violeta analisando-a com uma intensidade quase desconfortável. Um ponto neutro. Ele gesticulou ao redor. Entre o seu mundo e o meu. Seu mundo? Beatrice arqueou uma sobrancelha, o tom da pergunta carregando ceticismo. Sim. Kael sorriu de lado, mas o sorriso não alcançou os olhos. Pense nisso como o outro lado da moeda. Ela piscou, confusa. Moeda? Ele suspirou, inclinando-se para frente, como se tentasse encontrar palavras que ela pudesse compreender. O mundo que você conhece é seguro, previsível. Uma espécie de fachada.
Mas há outro. Oculto. Caótico. Ele indicou com um movimento de cabeça a criatura de orelhas de leão. Eu pertenço a ele. E agora, parece que você também. Isso não faz sentido. Beatrice sacudiu a cabeça, como se pudesse clarear os pensamentos. Por que eu consigo ver? Kael hesitou, os olhos estreitando enquanto ele estudava o rosto dela. É isso que eu quero descobrir. A voz dele era mais baixa, quase um murmúrio. Existem pessoas que conseguem ver o oculto, mas você, é diferente. Você viu o monstro. E se lembra de mim. Beatrice arregalou os olhos. Isso é raro? Raro? Kael riu, mas não havia humor no som. É impossível. O silêncio entre eles foi preenchido pelo barulho do restaurante. A garçonete retornou com um prato de sanduíches e uma bebida fumegante, interrompendo o momento tenso. Aproveitem. Ela piscou para Kael e sumiu novamente. Beatrice segurou a caneca, sentindo o calor confortá-la. Mas a sensação de segurança era fugaz, um mero véu sobre a confusão. Então, e agora? Perguntou, encarando Kael. Ele sorriu de canto, um sorriso tão intrigante quanto ele próprio. Agora, você faz a escolha. Quer respostas ou prefere voltar para sua vida normal? Beatrice segurou o olhar dele. Ela sabia a resposta, mas ainda precisava de coragem para dizê-la em voz alta. O coração de Beatrice pulsava tão rápido que ela jurou poder ouvi-lo. Cada batida parecia ecoar no vazio, como um tambor descompassado. Ela apertou a caneca entre os dedos, sentindo o calor quase queimando a pele, mas era a única coisa real naquele momento. A única âncora entre ela e o absurdo que estava acontecendo. Kael estava sentado à sua frente, com uma postura relaxada demais para alguém que acabará de falar sobre monstros, mundos ocultos e criaturas escondidas à vista de todos. O sobretudo escuro estava aberto, revelando um moletom surrado e um cordão prateado que brilhava sob a luz do restaurante. O detalhe sumiu tão rápido quanto apareceu, como um truque de prestidigitação. Os sanduíches fumegantes à frente deles roubavam a atenção de Kael. Eram enormes, cobertos por queijo derretido que escapava pelas laterais douradas do pão. Beatrice sentiu o estômago roncar, mas não fez menção de tocar a comida. Kael, por outro lado, não hesitou nem um segundo. Pegou o sanduíche como um predador faminto, deu uma mordida exagerada e soltou um suspiro audível, fechando os olhos como se aquilo fosse o ápice do seu dia. Beatrice piscou, atônita. Ele falava sobre monstros e caos, mas agia como um garoto qualquer em um jantar tarde da noite. O contraste era perturbador. Então é isso, ele murmurou com a boca cheia, limpando um fio de queijo derretido com a manga do sobretudo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você é a garota especial. Beatrice arqueou as sobrancelhas, sentindo o sarcasmo na voz dele. Não sou especial, ela rebateu automaticamente, o tom afiado. Sou só alguém que foi pega no meio de uma confusão que nem entendo. Kael parou, observando-a como se estivesse examinando algo interessante. Ele largou o sanduíche de volta no prato e se inclinou para frente, os cotovelos apoiados na mesa. Seu olhar aprendeu no lugar. Confusão? É assim que você chama? Ele perguntou, um sorriso brincando no canto dos lábios. O brilho nos olhos azul-violeta, no entanto, não tinha nada de divertido. Não foi confusão, Beatrice. Foi escolha. Eu não escolhi nada, ela disparou, sua voz tremendo. O silêncio que se seguiu foi tão denso quanto a neblina lá fora. Beatrice podia ouvir a própria respiração acelerada, o leve tilintar de louça e o riso distante de alguma criatura no outro lado do salão. Ela queria gritar com ele, perguntar por que estava dizendo aquelas coisas, mas ao mesmo tempo, algo em Kael a fazia hesitar. Kael suspirou e recostou-se na cadeira, os olhos nunca deixando os dela. Quando ele voltou a falar, seu tom era mais suave, quase cansado. A maioria das criaturas vive à margem do seu mundo. Invisíveis. Nós preferimos assim. Humanos têm talento para destruição, afinal. Ele parou e sorriu, irônico. Mas você viu. Não só o monstro, mas a mim. Isso muda as coisas. Beatrice sentiu um nó se formar na garganta. As palavras dele eram como facas afiadas, precisas, perigosas e impossíveis de ignorar. E se eu não quiser que nada mude? Ela finalmente conseguiu perguntar, a voz mais fraca do que pretendia. Kael riu baixo, um som que não carregava humor. Ele a observou por um momento longo demais,
como se tentasse enxergar através dela. Não é mais sobre querer, garota. A voz dele baixou quase a um sussurro. É sobre aceitar. Beatrice desviou o olhar para a janela. Lá fora, a chuva aumentara, gotas pesadas escorrendo como lágrimas pelo vidro. O mundo parecia desfocado, irreal. Uma metáfora cruel para a própria vida dela. Você está com medo, Kael disse, quebrando o silêncio. Ela ergueu os olhos para ele, surpresa. Por um momento, achou que ele parecia preocupado. O que era ridículo. Ele não parecia se preocupar com nada. Não estou com medo, ela respondeu rápido demais, como se pudesse convencer a si mesma. Kael sorriu de lado, e algo naquele sorriso fez o estômago de Beatrice afundar. Ele parecia ver através dela, como se suas mentiras fossem transparentes. Claro que não, ele murmurou, a voz cheia de um sarcasmo quase afetuoso. Por um instante, os olhos de Kael, aqueles olhos azul-violeta que pareciam conter um universo inteiro, a seguraram no lugar. Ele não era bonito no sentido clássico, mas havia algo nele, perigoso. Como fogo, fascinante, mas letal se você chegasse perto demais. Beatrice desviou o olhar novamente, o coração batendo forte demais. O que acontece agora? Ela perguntou baixinho, sem encará-lo. Kael ficou em silêncio por alguns segundos, e quando respondeu, sua voz era calma, mas carregada de uma seriedade que ela não esperava. Agora você escolhe, Beatrice. Ele fez uma pausa, inclinando-se para ela. Pode fingir que nada disso aconteceu, voltar para sua vida de advogada certinha e deixar essa porta se fechar. Ou, um brilho malicioso dançou em seus olhos. Pode aceitar que nada vai ser como antes e me deixar mostrar o que realmente existe por aí. Beatrice engoliu seco, sentindo o peso daquelas palavras. Seu coração parecia bater no compasso da chuva. Ela não respondeu. Não sabia se podia. Mas, no fundo, ela já conhecia a resposta. Horas depois, o silêncio da cidade à noite se estendia como um véu prateado. As ruas de pedra úmidas brilhavam sob a luz da lua cheia, e o cheiro de chuva ainda pairava no ar, fresco e quase reconfortante. Kael caminhava ao lado de Beatrice, suas mãos enfiadas nos bolsos do sobretudo escuro, seus passos quase imperceptíveis. Ele observava a garota ao seu lado com a mesma atenção de quem lê um livro complexo. Cada olhar era uma tentativa de decifrar as palavras não ditas, a melancolia escondida nos olhos dela. Beatrice seguia em silêncio, a postura elegante e serena, os longos cabelos ruivos ondulando com a brisa noturna. Seus olhos azuis, intensos, olhavam para a frente, mas a mente parecia longe, presa em algum pensamento inacessível. Kael não conseguia entender. Ela era calma demais, contida demais, como um lago profundo onde algo importante repousava no fundo. E ele? Ele gostava do desafio de descobrir. Então, o silêncio foi rompido por uma risada alta e descontrolada, seguida de um barulho oco de sapatos tropeçando na pedra. Samantha! Kael virou o rosto na direção do som e, mesmo ele, que já havia visto de tudo, precisou segurar um sorriso divertido. Lá estava ela, Samantha, a melhor amiga e colega de apartamento de Beatrice, completamente bêbada e sem calças. O cabelo loiro dela era uma bagunça que parecia ter sobrevivido a uma guerra, ou a uma noite particularmente caótica. A camisa social branca, provavelmente de algum homem desconhecido, estava mal abotoada, e o casaco largo não ajudava a conter a cena. Nas mãos, segurava a peça de roupa que faltava, uma calça jeans amassada. Seu sorriso estava torto, o olhar mel confuso, mas carregado de diversão. Tris. Ela gritou, usando um apelido que Beatrice claramente não apreciava. Sua voz saiu embolada, mas cheia de energia. O adivinha? Eu tive que pular a janela do bar. Pela janela. Por quê? Olha só, o barman tinha namorado, e namorada. Pode acreditar. Beatrice fechou os olhos brevemente, soltando um suspiro de impaciência tão leve que só alguém como Kael notaria. Ao abrir os olhos, ela ergueu uma sobrancelha para Samantha. Sam, você é uma desgraça ambulante. Obrigada. Samantha respondeu, animada demais para reconhecer o sarcasmo. Ela se aproximou mais, quase tropeçando novamente, e então seus olhos caíram em Kael. Ela parou, o olhar fixo nele. Uma pausa dramática. E você é quem, exatamente? Samantha perguntou, semicerrando os olhos e apontando um dedo trêmulo.
Kael olhou para ela com a mesma expressão de alguém observando um gato subir em uma cortina. Intrigado, mas não particularmente surpreso. Kael, respondeu ele, sua voz baixa e grave. Kael, Samantha repetiu, o tom vagamente sedutor. Você parece sério demais. Quer dizer, é madrugada, a gente tá numa rua deserta, e você parece o tipo que lê poemas tristes por diversão. Kael abriu um sorriso pequeno, aquele tipo de sorriso que carregava mais enigmas do que respostas. Prefiro poesia do que bares com janelas pequenas demais para fugas, ele murmurou, lançando um olhar discreto para as calças dela. Beatrice finalmente interveio, cansada. Sam, vá para casa. Agora. Antes que você tropece em si mesma. Eu tô ótima. Samantha protestou, levantando uma das mãos como se prestasse juramento. Ela cambaleou um pouco antes de virar os olhos novamente para Kael. Você devia se divertir mais, Kael. Vem, vamos tomar alguma coisa. A primeira rodada é por minha conta. Passo, respondeu Kael, sem hesitar. Samantha soltou um bufo ofendido. Ah, qual é? Você é o tipo misterioso, sombrio e bonitão, mas ninguém aguenta ser tão blasé o tempo todo. Uma cerveja não mata. Não preciso me divertir com você para provar nada, respondeu ele, a voz baixa, mas afiada o suficiente para encerrar o assunto. Beatrice, que já assistia à cena com uma expressão de puro exaspero, decidiu por fim aquilo. Sam, por favor, vai dormir. Eu já estou indo também. Samantha encarou Beatrice por um momento, como se tentasse reunir a energia necessária para continuar argumentando. No fim, soltou um resmungo frustrado. Tá bom, Tris chata. Mas amanhã a gente conversa sobre você e o seu amigo enigmático, hein? Ela apontou para Kael de novo, e então se afastou, dando passos erráticos enquanto tentava vestir a calça e murmurar alguma música aleatória. O silêncio voltou a preencher o espaço assim que ela desapareceu no fim da rua. Kael desviou o olhar de Samantha para Beatrice. Ela é interessante, comentou ele, divertido. Beatrice suspirou, cruzando os braços. Essa palavra não define nem metade dela. Kael observou Beatrice por um momento. Seus olhos, mais uma vez, pareciam decifrar o que ninguém conseguia ver. Você parece cuidar dela. Alguém tem que fazer isso. Ela faria o mesmo por mim, respondeu Beatrice, dando de ombros. Kael ficou em silêncio por um instante, o olhar distante, mas carregado de algo que Beatrice não soube identificar. É bom ter alguém assim, ele murmurou, quase para si mesmo. Beatrice olhou para ele, curiosa com a melancolia escondida nas palavras. Ela queria perguntar mais, mas decidiu não pressionar. Você mora por aqui? Kael perguntou, mudando de assunto. Não muito longe. Kael assentiu levemente e então deu um passo para trás, como se preparasse para partir. Boa noite, Beatrice. Boa noite, Kael. Ele virou-se e começou a caminhar na direção oposta, as sombras da rua engolindo sua silhueta. Beatrice ficou parada por um momento, observando-o desaparecer. Algo nela dizia que aquele encontro não havia sido por acaso. E que aquela noite era apenas o começo. O despertador soou, cortando o silêncio denso do apartamento. Beatrice, no entanto, já estava desperta havia horas. Sentada na poltrona de veludo cor de vinho, ela parecia uma pintura antiga, imóvel, a xícara de chá de camomila e morango aninhada entre as mãos frias, os olhos castanhos presos na cidade lá fora. Era evidente, no entanto, que não enxergava nada do que estava diante dela. A imagem de Kael continuava ali, grudada em seus pensamentos, como um eco impossível de ignorar. Não era apenas o rosto, os olhos azuis-violeta que pareciam fitar sua alma, ou o tom grave de sua voz. Era a presença dele, algo impossível de ser apagado, algo que ninguém mais parecia se lembrar. O som de passos arrastados pelo corredor rompeu o transe. Beatrice se virou lentamente, como se um movimento brusco pudesse quebrar o frágil equilíbrio que mantinha sua mente ancorada à realidade. A figura que entrou na cozinha parecia uma piada mal contada. Samantha. Seus cabelos loiros, elétricos e desgovernados, pareciam implorar por um pente. Vestia um pijama branco salpicado de unicórnios e um hobby rosa desbotado, que arrastava levemente pelo chão, como se também estivesse cansado da rotina caótica dela. Bom dia, murmurou Samantha, sua voz rouca e arrastada, enquanto se apoiava na bancada. Ela fechou os olhos, ainda semicerrados, e bocejou de forma exagerada.
Beatrice a observou com uma paciência quase solene. Samantha era o furacão matutino de todos os dias, caótica, engraçada e absolutamente inconsciente do impacto que causava. Mesmo em estado de completo desalinho, ela exalava uma presença imensa. Sai! A voz de Beatrice saiu controlada, mas havia uma tensão palpável por trás dela. Você lembra do cara de ontem? Aquele que estava comigo? Samantha franziu a testa e apertou os olhos, como se o pedido fosse um desafio complexo demais para aquela hora. Que cara? Ela inclinou a cabeça, pegou um pão de forma do armário e o enfiou na torradeira com a precisão de quem faz aquilo no piloto automático. Beatrice se inclinou para frente, a intensidade em sua voz aumentando um pouco mais. O homem da rua. Alto, cabelo escuro, olhos azuis-violeta. Sobretudo. Você deu em cima dele, Sam. Samantha parou por um instante, os lábios franzidos em uma expressão de dúvida. Olhou para Beatrice, depois para o nada, como se vasculhasse a memória. Por fim, pegou uma caneca, serviu-se de café e respondeu. Tris, se eu tivesse visto um homem de olhos azuis-violeta, pode ter certeza que eu lembraria. Especialmente se eu tivesse dado em cima dele. Ela ergueu a caneca em um brinde silencioso. Não esqueço flertes. Beatrice apertou os dedos ao redor da xícara, o maxilar retesado. Seu olhar fixo em Samantha como se tentasse perfurar através da teimosia ou desatenção da amiga. Você realmente não lembra de nada? Insistiu Beatrice, a voz mais baixa, quase para si mesma. Samantha deu de ombros enquanto mastigava um pedaço de torrada, completamente alheia à gravidade da situação. Talvez você tenha sonhado. Ou, sei lá, misturou a realidade com alguma coisa que viu na TV. Isso acontece quando você dorme pouco. Eu não estou louca, Sam. As palavras saíram secas, afiadas como uma lâmina. Samantha finalmente parou. Olhou para Beatrice, como se sentisse pela primeira vez que algo estava errado. Não houve brincadeiras ou provocações dessa vez. Ela apenas observou a amiga em silêncio, a caneca ainda suspensa a meio caminho da boca. Tris, começou Samantha, com um tom ligeiramente mais suave. Não importa o que você viu ou acha que viu. Se esse cara era tão real assim, ele vai aparecer de novo. E, quando aparecer, me apresenta. O sorriso que ela lançou era pequeno, quase hesitante, mas ainda carregava aquele brilho brincalhão que Samantha não conseguia evitar. Ainda assim, Beatrice não sorriu. Ela desviou o olhar, perdida em seus próprios pensamentos. O som do relógio de parede preencheu o silêncio, tic-tac tic-tac, como um lembrete constante de que o tempo estava correndo. Ele vai voltar, pensou Beatrice. A certeza dentro dela era inexplicável, mas inabalável. Ele voltaria, mesmo que ela fosse a única a se lembrar. Ele vai voltar, murmurou em voz alta, quase sem perceber. Samantha ouviu, mas não disse nada. Terminou o café em silêncio e deixou que o som da manhã ocupasse o espaço entre as duas. Beatrice ficou ali, sentada, o chá já frio em suas mãos, enquanto encarava um ponto qualquer na mesa. Algo estava acontecendo. Algo que ninguém mais parecia perceber. E no centro de tudo estava Kael. Tóquio fervilhava abaixo de um céu de tons de cinza e laranja queimado pelo sol do entardecer. Os carros uniam pelas avenidas largas, formando rios de luzes vermelhas e brancas. O ar carregava o cheiro de asfalto quente misturado com o doce aroma das barracas de comida de rua. No alto de um prédio de vidro e aço, o escritório de advocacia se erguia como uma sentinela fria e impecável. Lá dentro, o silêncio era denso, interrompido apenas pelo zumbido baixo do ar-condicionado e o sutil farfalhar de papéis sendo virados. Beatrice estava em sua mesa, a cabeça baixa, os olhos fixos no arquivo que parecia zombar dela com a quantidade absurda de informações. O som ritmado de seus dedos tamborilando no tampo da mesa era o único som no andar vazio. Ela deveria estar em casa há horas, mas a vida de uma advogada novata não era exatamente um conto de fadas. A cidade lá fora era um borrão de luzes sob a chuva, mas algo no silêncio do escritório fazia seu peito apertar. A sensação estava ali o dia inteiro. Uma inquietação que ela não conseguia sacudir, como um pressentimento de que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Ela passou as mãos pelo rosto, soltando um suspiro pesado. E então, ele apareceu. Quem trabalha até essa hora vai acabar morrendo cedo, sabia? A voz era baixa, quase um murmúrio, mas carregava um tom zombeteiro que fez os pelos do braço dela se eriçarem.
Beatrice se virou tão rápido que quase derrubou o café que ainda fumegava ao lado do teclado. Kael estava encostado à beira de sua mesa, casual, como se pertencesse ali. Ele tinha um sorriso torto e olhos tão brilhantes e intensos que por um segundo ela não conseguiu desviar o olhar. O sobretudo escuro estava seco, e seu cabelo parecia ter sido arrumado pelo vento, ou por pura negligência. Droga, Kael. Ela perguntou, mais irritada do que assustada. Não era possível que a segurança fosse tão ruim. Como você entrou aqui? Ele deu de ombros, cruzando os braços enquanto a olhava como se ela fosse um quebra-cabeça que ele ainda não tinha decifrado. A recepcionista estava ocupada flertando com o segurança. Não foi difícil. Beatrice franziu a testa, cruzando os braços com força. Mentira. A recepcionista tem cara de quem processaria alguém só por tentar conversar com ela. Ok, talvez tenha sido mais incomum do que isso. Mas você não precisa saber os detalhes. Precisa? Ele sorriu mais amplo, o tipo de sorriso que irritava e cativava ao mesmo tempo. É pedir muito para você entrar como uma pessoa normal? Murmurou ela, balando a cabeça lentamente, ignorando o calor inesperado que subia pelo pescoço. Ele riu, uma risada curta e incrivelmente natural. Normalidade é superestimada. Ele deu de ombros e se aproximou, puxando uma cadeira como se fosse o dono do lugar. Além disso, acha que eles lembrariam de mim? Não é culpa minha se as pessoas gostam de me facilitar a vida. Beatrice cerrou os olhos, apontando para ele. E se fosse outra pessoa? Alguém com intenções menos altruístas? Altruísta? Ele arqueou uma sobrancelha, claramente se divertindo. Você acha que eu sou altruísta? Isso é novo. Ela bufou, jogando as costas contra o encosto da cadeira. Você sabe o que eu quis dizer. Passou a mão pelos cabelos, frustrada. Desde que você apareceu na minha vida, tudo virou de cabeça para baixo. Bruxas, marcas, sombras que me seguem. Eu deveria estar lidando com prazos, não monstros. Kael inclinou-se para frente, os cotovelos apoiados na mesa dela. Seus olhos, aquele tom surreal de violeta que a deixava desconfortável, a analisavam como se pudessem ver além do que ela dizia. Você acha que eu escolhi isso? Ele disse, a voz baixa, mas cheia de uma intensidade que fez o coração dela disparar. Se eu pudesse, eu nunca teria trazido você para esse mundo. Mas não é assim que as coisas funcionam, garota especial. Você foi marcada. Isso significa que não há mais como voltar atrás. Ela engoliu em seco, desviando o olhar. Ele estava certo, mas admitir isso em voz alta parecia dar poder àquela verdade. Ok, vamos fingir por um segundo que eu aceito tudo isso. Ela se virou para encará-lo, tentando soar firme. Qual é o próximo passo? Ficar sentada aqui esperando que uma bruxa psicopata venha atrás de mim? Tecnicamente, elas não são psicopatas. Só quebram as regras e se deixam consumir pela própria ambição. Tá, são um pouco psicopatas. Ele deu um meio sorriso, mas rapidamente ficou sério. Não, você não vai ficar sentada. Eu vou cuidar disso. Beatrice riu, uma risada seca e incrédula. E como exatamente você pretende cuidar disso? Ninguém lembra de você, Kael. Assim que vira as costas, é como se você nunca tivesse existido. Ele hesitou por um momento, e algo mudou em sua expressão. Era sutil, mas Beatrice percebeu, um lampejo de vulnerabilidade que ele rapidamente escondeu. Isso não me impede de ser bom no que faço. A confiança voltou à sua voz, mas ela sabia que não era a história completa. Eu sou o melhor quando se trata de lidar com bruxas. Você só precisa confiar em mim. Ela o encarou por um longo momento, avaliando cada palavra. Confiar em alguém que aparecia do nada, trazia caos e se recusava a dar respostas completas parecia a pior ideia do mundo. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que ele era sua melhor, talvez única, chance. Confiar em você? Ela estreitou os olhos. Você se esquece que ontem você me jogou no chão para me proteger de... sei lá o que era aquilo, e depois desapareceu sem me dar explicações decentes. Ei, eu te salvei. Ele apontou para ela, ofendido. Você estava a segundos de ser esmagada por uma coisa que nem deveria existir nesse plano. E você ainda está reclamando? Ela abriu a boca para responder, mas a campainha do telefone na mesa a interrompeu. Na tela apareceu mãe. Beatrice ignorou, os olhos ainda fixos nos dele. O que você realmente quer de mim, Kael? Ela perguntou,
A voz mais baixa agora. Você disse que eu sou diferente, que isso é sobre a marca, mas tem algo mais, não tem? Ele a observou em silêncio por um momento, como se decidisse até onde podia ir. Então, finalmente, suspirou. Eu quero mantê-la viva. As palavras foram diretas, sem espaço para ambiguidades. Porque, se você morrer, ela vence. E se ela vencer, o equilíbrio se desfaz. O mundo vai mudar de formas que você nem consegue imaginar. Beatrice sentiu um arrepio subir pela espinha, mas não deixou que ele visse o quanto aquilo a abalava. Sem pressão, então. Ela tentou soar casual, mas a tensão em sua voz era evidente. Ele sorriu de lado, mas dessa vez havia algo genuíno ali. Nunca disse que seria fácil. Antes que ela pudesse responder, uma vibração estranha percorreu o ar. Kael virou-se abruptamente para a janela, os olhos agora alertas, como os de um predador que pressente o perigo. O que foi? Beatrice perguntou, mas ele já estava de pé, caminhando até a janela. Ela está perto. Ele disse, a voz tensa. Fique aqui. Não saia por nada. Espera. Beatrice se levantou de um salto, o coração disparado. Você não pode simplesmente. Kael. Mas ele já havia aberto a janela, em um movimento fluido, desapareceu na noite. Beatrice correu até a janela, o vento frio chicoteando seu rosto. Lá embaixo, as luzes da cidade continuavam brilhando, indiferentes ao que quer que estivesse acontecendo. Ela fechou a janela com força, sentindo a marca em seu braço formigar levemente. E então, no silêncio, murmurou para si mesma. Isso não vai acabar bem. A noite já havia engolido a cidade quando Beatrice deixou o escritório. O vento estava frio, carregando consigo o cheiro de asfalto molhado e frituras das barraquinhas de comida espalhadas pelas calçadas. O dia fora longo, e o último ataque de Kael ao seu equilíbrio mental só tornará tudo mais exaustivo. Ela parou em frente ao prédio, ajeitando o cachecol. Enquanto pensava no que fazer para jantar, ouviu uma voz familiar. Está atrasada. Kael estava encostado em um poste, os braços cruzados e aquele sorriso irritante no rosto. O sobretudo balançava levemente com o vento, e ele parecia perfeitamente à vontade, como se esperasse ali há horas. Atrasada? Beatrice franziu a testa, se aproximando. Atrasada para quê? Você nem me disse que estaria aqui. Detalhes. Ele deu de ombros e começou a caminhar ao lado dela. Pensei que talvez você quisesse companhia. Companhia ou mais enigmas. Ela arqueou a sobrancelha, o tom cheio de sarcasmo. Ele riu, um som descontraído que parecia deslocado considerando o caos que trazia para a vida dela. Eu sou um ótimo companheiro, você só ainda não percebeu. Beatrice bufou, enfiando as mãos nos bolsos do casaco. E o que você quer, Kael? Além de me deixar paranoica sobre marcas mágicas e bruxas psicopatas. Achei que poderíamos jantar. Ele parou em frente a uma barraquinha de espetinhos. Ela piscou, surpresa. Jantar? Você come comida de rua? Achei que você fosse, sei lá, um ser imortal que só se alimenta de energia cósmica ou algo assim. Kael fez uma careta exagerada. Energia cósmica. Que tipo de história ruim você anda lendo? Claro que eu como. Eu tenho 1000 anos, Beatrice. Você sabe o quão tedioso seria se eu não comesse? Ela cruzou os braços, o encarando. E como você vai pagar por isso? Vai hipnotizar o vendedor também? Kael sorriu de lado e, como se para provar seu ponto, virou-se para o vendedor. O de sempre, por favor. O homem olhou para Kael por um momento, com uma expressão confusa. Quem é você? Ah, não. Beatrice cobriu o rosto com a mão, tentando não rir. Kael, por outro lado, não parecia nem um pouco desconcertado. Ele apontou para si mesmo, ofendido. Sou eu. O cliente fiel. Eu compro aqui todas as quintas-feiras. Lembra? O vendedor piscou, claramente tentando lembrar, mas no final apenas deu de ombros. Não faço ideia do que você está falando, mas quer espetinho ou não? Beatrice soltou uma gargalhada curta, incapaz de se conter. É a maldição, não é? Ela apontou para ele, rindo. Você jura que frequenta aqui toda semana, mas ninguém nunca lembra de você. Kael olhou para ela com os olhos semicerrados. Eu não acho isso engraçado. É hilário. Beatrice riu mais, limpando uma lágrima do canto do olho. Ele suspirou dramaticamente, pegando a carteira e colocando algumas notas sobre o balcão.
Eu pago e ainda me humilham. É assim que funciona agora? O vendedor entregou os espetinhos, ainda confuso, mas aceitando o dinheiro sem questionar. Kael pegou a comida e entregou um dos espetos a Beatrice. Aqui, para você. Ela aceitou, ainda sorrindo. Não sabia que imortais podiam ficar emburrados. Só fico emburrado quando as pessoas riem da minha tragédia pessoal. Ele deu uma mordida no espetinho, olhando para ela de canto. Não é minha culpa ser inesquecível e completamente esquecível ao mesmo tempo. Beatrice revirou os olhos, mordendo seu próprio espetinho. Inesquecível. Esse ego precisa de um reality check, Kael. Eles continuaram caminhando, a conversa fluindo de maneira surpreendentemente leve. Beatrice percebeu que, quando Kael não estava sendo misterioso ou apocalíptico, ele era, quase suportável. Depois de alguns minutos, ela olhou para ele, a curiosidade finalmente vencendo. Então, 1000 anos, hein? Isso significa que você viu coisas, tipo, muita coisa. Kael assentiu, mastigando mais um pedaço do espetinho. Vi coisas que você nem imaginaria. Vi impérios caírem, vi pessoas amarem e perderem. Vi modas que deveriam ter ficado no passado, mas, por algum motivo, voltaram. Ele fez uma pausa, apontando o espetinho vazio para ela. E vi que espetinhos sempre foram uma das melhores invenções da humanidade. Ela riu, balançando a cabeça. Você é impossível. Ele deu de ombros, jogando o palito vazio em uma lixeira próxima. Talvez. Mas você ainda gosta da minha companhia. Beatrice ia retrucar, mas antes que pudesse, sentiu algo estranho no ar. Era como se o ambiente ao redor tivesse mudado. O que foi? Perguntou, olhando para ele. Kael parou, os olhos agora alertas. Pronta para o jantar? Ele disse, terminando o espetinho. Ela revirou os olhos, dando a primeira mordida no espetinho dela. Ah, claro. Claro que não era só o espetinho. Beatrice caminhava pelas ruas iluminadas de Tóquio com passos decididos, embora sua mente ainda fervilhasse. Não sabia bem por que estava seguindo Kael, especialmente considerando o quão descomplicada sua vida era antes de conhecê-lo. Mas, por alguma razão, ali estava ela, atravessando o emaranhado de ruas estreitas de Kabukicho até chegar à porta do restaurante de Yuki. Vamos logo, garota especial. Kael já estava à frente, segurando a porta com um gesto teatral, como se fosse um mordomo particular. Não quero que o Yuki diga que você atrasou o serviço. Serviço? Beatrice arqueou a sobrancelha. Eu pensei que você estava me trazendo para jantar, não para trabalhar. No meu mundo, tudo é um pouco dos dois. Ele deu de ombros, o sorriso torto estampado no rosto. Ela bufou, mas seguiu para dentro. Assim que cruzou a entrada, foi atingida pelo calor aconchegante do restaurante e pelo aroma rico de especiarias, carne grelhada e algo levemente cítrico. O lugar estava tão cheio quanto da primeira vez, uma sinfonia de conversas e risadas preenchendo o ar. Criaturas sobrenaturais de todas as formas e tamanhos ocupavam as mesas. Era como estar em um sonho, ou um pesadelo. Yuki, como sempre, estava sentado sobre o balcão, com o pequeno cachimbo nos dentes e os olhos astutos observando cada canto do restaurante. Ele virou a cabeça ao ver Kael e Beatrice entrando, os olhos brilhando com um misto de diversão e curiosidade. Ah, veja só quem trouxe a garota especial de volta. A voz de Yuki tinha um tom baixo, quase preguiçoso, mas havia algo afiado ali. Ela já sabe no que está se metendo, Kael? Ela está aprendendo rápido. Kael deu um sorriso de canto, lançando um olhar para Beatrice. Aprendendo a lidar com sua falta de modos, talvez. Ela respondeu, tirando o cachecol e jogando-o na cadeira mais próxima. E você, é realmente um gato falante? Yuki tragou seu cachimbo, soltando um anel de fumaça que flutuou preguiçosamente até o teto. Sou muitas coisas, garota. Um gato é apenas uma das formas que assumo. Mas você pode me chamar de Yuki. Afinal, vai voltar aqui mais vezes do que gostaria, se continuar andando com ele. Antes que Beatrice pudesse responder, Albion apareceu ao lado deles, equilibrando uma bandeja cheia de pratos fumegantes. Kael. O que foi dessa vez? Um ataque de zumbis? Uma Banshee chorando no seu ombro? Perguntou, colocando os pratos em uma mesa próxima com a eficiência de alguém que fazia isso há milênios. Só um dia comum no escritório. Ele respondeu casualmente, puxando uma cadeira para se sentar. Mas trouxe companhia.
Albion lançou um olhar de cima a baixo para Beatrice, claramente avaliando-a. Então, é você. Ela arqueou uma sobrancelha, o rosto bonito, mas severo. Espero que tenha apetite. A comida do Jasper é boa, mas ele não aceita críticas. Ela está com fome. Kael respondeu antes que Beatrice pudesse abrir a boca. Eu posso falar por mim mesma, sabia? Ela o encarou com os olhos semicerrados antes de voltar-se para Albion. Estou faminta, na verdade. E eu não sou de reclamar de comida grátis. Gostei dela. Albion deu um meio sorriso antes de desaparecer novamente entre as mesas. Kael apoiou os cotovelos na mesa e se inclinou na direção de Beatrice, os olhos azul-violeta fixos nos dela. Então, o que achou? Ainda acha que eu sou louco? Beatrice olhou ao redor. Um vampiro estava conversando animadamente com uma mulher que parecia ser feita de chamas vivas. Um homem-lobo jogava cartas com algo que tinha tentáculos onde deveriam estar os olhos. Era um caos, mas um caos que, de alguma forma, fazia sentido ali. Louco, sim. Ela cruzou os braços. Mas talvez menos do que eu pensava. Isso é progresso. Ele sorriu, reclinando-se na cadeira. Yuki, pode trazer o de sempre. O gato piscou lentamente, tragando seu cachimbo. Está anotado. Beatrice o observou com um misto de curiosidade e ceticismo. Ele realmente trabalha aqui? Não só trabalha. Kael gesticulou para o restaurante ao redor. Ele é o dono. Um gato dono de restaurante. Ela balançou a cabeça. Claro, por que não? Quando a comida chegou, Beatrice não conseguiu esconder sua surpresa. Os pratos eram incrivelmente bem apresentados, cores vibrantes, aromas irresistíveis. Jasper saiu da cozinha por um instante, limpando as mãos no avental e lançando um olhar satisfeito para o trabalho. Se não gostarem, não quero ouvir um pio. Ele resmungou, antes de desaparecer de volta para a cozinha. Ele é sempre assim? Perguntou Beatrice, cortando um pedaço de algo que parecia ser carne, mas tinha uma tonalidade esverdeada. Sempre. Respondeu Kael, já atacando seu próprio prato. Enquanto comiam, Beatrice percebeu algo estranho. Todos no restaurante pareciam esquecer Kael assim que ele saía do campo de visão. Um vampiro que o havia cumprimentado minutos antes agora olhava para ele como se fosse um estranho. Beatrice franziu a testa, olhando para Kael, que apenas deu de ombros. É a maldição, ele disse casualmente, como se não fosse grande coisa. Não é só os humanos que esquecem de mim. Mas por quê? Ela perguntou, a voz carregada de uma curiosidade genuína. Kael segurou o garfo por um momento, os olhos fixos no prato. Quando respondeu, sua voz estava mais baixa, quase melancólica. É assim que funciona. Estou aqui, mas, ao mesmo tempo, não estou. Quando viro as costas, é como se nunca tivesse existido. Beatrice o observou por um momento, vendo além da atitude despreocupada. Ali estava alguém que havia passado séculos, milênios, sendo esquecido, mesmo enquanto fazia coisas que ninguém mais faria. Bem, eu não vou esquecer. Ela disse, de repente, e sua voz estava firme. Kael levantou os olhos para ela, surpreso com a determinação em sua expressão. É mesmo? Ele perguntou, um sorriso brincando nos cantos dos lábios. Absolutamente. Beatrice cortou mais um pedaço de comida e enfiou na boca. Alguém tem que te lembrar de como pagar suas dívidas de gratidão. Kael soltou uma risada curta, mas verdadeira. Acho que posso viver com isso. E, pela primeira vez em muito tempo, o restaurante parecia menos um refúgio e mais, um lar. Beatrice ajustou o cachecol ao redor do pescoço, protegendo-se da brisa gelada que percorria as ruas de Tóquio. As luzes de neon refletiam nas poças d'água na calçada, criando mosaicos vibrantes que contrastavam com a serenidade de seus passos. Deixou o restaurante de Yuki com uma sensação peculiar de conforto, algo raro desde que se mudou para o Japão. Porém, esse momento de tranquilidade foi interrompido quando o telefone vibrou em seu bolso. Ao ver o nome Mãe iluminando a tela, seu coração apertou. Respirou fundo antes de atender. Oi, mãe. Do outro lado da linha, a voz familiar carregava um tom de preocupação e exasperação. Beatrice. Finalmente. Achei que tivesse esquecido de nós. Já faz meses desde que ouvimos sua voz pela última vez. Você está bem? Estou bem, mãe. A resposta saiu mais curta do que pretendia. Ela não queria admitir que sentia falta de casa,
ou que as ruas desconhecidas de Tóquio muitas vezes a faziam sentir-se pequena e isolada. Você sabe que seu pai e eu nos preocupamos com você. Ainda não consigo entender por que decidiu ir tão longe, para um lugar tão perigoso. Beatrice podia ouvir a tentativa mal disfarçada de conter as críticas. Sua mãe sempre tentava parecer compreensiva, mas era evidente o quanto ela não aceitava as escolhas da filha. Eu já expliquei. Estou fazendo o que amo. Trabalhar como advogada aqui é desafiador, mas também recompensador. Advogada de direito criminal, lidando com gangues como a Yakuza? Isso não é trabalho, Beatrice, é um risco de vida. Você ao menos tem noção do perigo que corre? Beatrice apertou os lábios, segurando a resposta defensiva que ameaçava sair. Essa discussão era um ciclo interminável. Eu sei me cuidar. Não sou mais uma criança, mãe. Houve uma pausa longa do outro lado, suficiente para Beatrice imaginar sua mãe franzindo o senho, talvez caminhando pela sala de estar onde tantas vezes tiveram discussões semelhantes. Não é sobre você ser uma criança. É sobre você se afastar de tudo e de todos que se importam com você. É como se estivesse fugindo. A voz da mãe vacilou, mas logo recuperou firmeza. Fugindo de nós. Essas palavras cravaram fundo. Beatrice parou de andar, sentindo a friagem se infiltrar em sua pele. Ela olhou ao redor, vendo as vitrines brilhantes e as pessoas apressadas, mas sentindo-se inexplicavelmente sozinha. Não estou fugindo. Eu queria algo diferente. Algo que eu pudesse chamar de meu. E, para isso, precisa nos excluir? Sua família? Você sabe que nunca foi só sobre nós, Beatrice. Seu pai e eu apoiamos tudo o que você quis, mas você simplesmente desapareceu. Ela não respondeu de imediato. Sabia que sua mãe tinha razão, pelo menos em parte. Desde que chegará ao Japão, dedicara cada fibra de seu ser ao trabalho, à sua nova vida, afastando-se do passado que representava o que ela tentava superar. Ainda assim, a culpa a incomodava. Desculpe. Sua voz saiu baixa, sincera. Eu não quis magoar vocês. Mas estou tentando descobrir quem eu sou. Aqui, é como se eu tivesse um propósito. Algo que eu não sentia antes. Sua mãe suspirou, uma mistura de frustração e resignação. Só quero que você saiba que estamos aqui. Sempre estaremos. E, Beatrice, por favor, tome cuidado. O mundo em que você está se metendo não é gentil com idealistas. Ela não respondeu imediatamente. Suas mãos estavam trêmulas, o frio ou as palavras de sua mãe, talvez ambos, cobravam seu preço. Finalmente, disse: Eu sei. Prometo que vou tomar cuidado. Obrigada por se preocupar. Sempre vou me preocupar. Você é minha filha. A conexão foi encerrada, deixando Beatrice com o som do tráfego ao longe e o peso das palavras da mãe. Ela retomou a caminhada, mas sua mente estava em outro lugar. Quando chegou ao apartamento, foi recebida pelo silêncio de sempre. Samantha, sua melhor amiga e colega de apartamento, provavelmente já estava na boate onde trabalhava como anfitriã. Beatrice jogou as chaves sobre o balcão da cozinha e deixou-se cair no pequeno sofá, o cansaço pesando mais do que de costume. O espaço compartilhado tinha toques sutis de Samantha, um casaco jogado sobre a cadeira, um par de sapatos de salto no canto da sala, e o cheiro distante de um perfume floral. Embora adorasse a companhia da amiga, havia algo reconfortante no silêncio do apartamento. Era um momento raro para refletir, longe das demandas do trabalho ou das conversas carregadas de emoção como a que acabará de ter com a mãe. O apartamento, ainda que pequeno, era um refúgio para ambas. Mas naquela noite, sentia-se maior do que o habitual, um lembrete silencioso de que, apesar de Samantha estar por perto, havia partes de sua jornada que precisava enfrentar sozinha. Ela fechou os olhos por um instante, permitindo que a quietude a envolvesse, enquanto as palavras da mãe ecoavam em sua mente. O mundo em que você está se metendo não é gentil com idealistas. Com um suspiro, Beatrice decidiu que precisava ser mais do que idealista. Precisava ser forte. E, acima de tudo, precisava encontrar um equilíbrio entre a pessoa que era e a que queria se tornar. Beatrice largou o cachecol sobre a poltrona e sentou-se por um momento, os olhos fixos na janela que oferecia uma vista parcial de Tóquio. As luzes da cidade pulsavam como um coração luminoso, e o tráfego lá embaixo era um rio constante de movimento. Ela tentou se perder naquele caos ordenado, mas a mente insistia em retornar ao restaurante de Yuki. A presença de Kael,
Suas palavras e o mundo peculiar que ele parecia carregar consigo ecoavam incessantemente em sua cabeça. Após alguns minutos de frustração crescente, ela se cantou com um suspiro e caminhou até a cozinha. A geladeira tinha poucos ingredientes, mas Beatrice sabia exatamente o que fazer com eles. Cozinhar sempre foi de seu refúgio, a única atividade capaz de sorrir seus pensamentos. Não importava se o mundo estivesse desmoronando lá fora. Enquanto ela picava, refogava e temperava, tudo fazia sentido. Uma receita clássica de Gildon, murmurou ela, colocando uma música para tocar. Uma bela e generosa tigela de carne com arroz. Beatrice começou reunindo os ingredientes: fatias finas de carne bovina, cebola, arroz japonês, molho de soja, saquê, mirim e açúcar. A simplicidade do Gildon era algo que elava, prático e saboroso, mas atenção especial aos detalhes. Ela lavou o arroz com cuidado, usando as mãos para girá-lo na água até que o líquido se torne claro. A pureza é essencial, pensou. Após escorrer a última água, coloque o arroz na panela elétrica com a quantidade precisa de água, ligando-a em seguida. O som suave da máquina começando o cozimento trouxe uma sensação de conforto. Pegou a cebola e corte-a em fatias finas, iguais, sentindo o aroma pungente subir e limpar seus sentidos. Em seguida, separe as fatias de carne, garantindo que fiquem finíssimas. Cozinhar era também uma dança de precisão, algo que ela aprendia com o tempo. Pegou uma pequena panela e misturou partes iguais de molho de soja, mirim e saquê, adicionando uma colher de chá de açúcar. Ligou o fogo baixo e mexeu com calma até que o açúcar se dissolva por completo, sentindo o aroma doce e salgado invade o ambiente. Em uma frigideira grande, aqueceu um pouco de óleo vegetal e adicionou as cebolas. O som do chiado foi como um rompimento, uma música reconfortante em sua cozinha solitária. Quando as cebolas começaram a ficar translúcidas, ela adicionou as fatias de carne, mexendo com cuidado para que cozinhassem uniformemente. Com a carne levemente dourada, Beatrice despejou o molho preparado anteriormente. A mistura borbulhou por alguns segundos, e ela impediu o fogo, permitindo que os sabores se incorporassem. O cheiro que preenchia a cozinha era inconfundível, um convite caloroso para um prato tradicional. Quando o arroz terminou de cozinhar, ela abriu a tampa da panela elétrica, deixando o vapor subir. Com uma concha, serviu uma porção generosa em uma tigela funda. Sobre o arroz, coloque uma mistura de carne e cebola, regando tudo com o molho rico. Para finalizar, corte um ovo cru por cima, como mandava a tradição. Com uma tigela de Gildon nas mãos, Beatrice voltou para a sala e se acomodou no sofá. Ligou a TV e colocou o dorama My Lovely Liar. A trama envolvente sobre amor e segredos parecia ironicamente apropriada para a noite. Enquanto assistia, Beatrice pegou os hashis e deu a primeira mordida. O sabor equilibrado do molho com a maciez da carne e a textura do arroz era reconfortante. Pela primeira vez naquela noite, ela conseguiu suspirar com rompimento. Mas, enquanto mastigava, algo capturou sua atenção. A marca discreta em seu antebraço, uma cicatriz em forma de círculo que parecia quase deliberada. Seu olhar ficou preso ali por alguns instantes, os pensamentos retornando aos enigmas que Kael representava. Ela sacudiu a cabeça, voltando a atenção para o dorama. Mas, mesmo enquanto a trama na TV se desenrolava, os fragmentos do outro mundo insistiam em invadir sua mente, como se recusassem ser esquecidos. Obrigada por me acompanhar até aqui. Se essa história tocou o seu coração, deixa o like, segue o canal Locra e compartilha com quem também ama uma boa fantasia sombria. E prepara-se, porque o próximo capítulo pode mudar tudo. Eu sou Bianca Ferreira, e te espero na próxima jornada. Um beijo enorme da tia Bia, e até o próximo episódio.